a nossa meditação está em Mateus capítulo 11, verso 2 até o verso 6, que diz o seguinte: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Está aí, meus queridos, as características do Messias. João estava preso, mas João esperava a vinda do Messias, como todo bom judeu esperava. Hoje, os cristãos do mundo inteiro também estão esperando que Cristo volte pela sua segunda vez, para buscar a sua igreja, para estabelecer o juízo final e para concretizar os seus projetos. E isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, isso há de acontecer. Mas na primeira vinda de Jesus, ou antes da primeira vinda, os judeus também esperavam. Só que Jesus veio diferente, não veio como os judeus esperavam, um grande rei poderoso, humanamente falando. Não veio aquele homem de uma linhagem nobre, todo poderoso, rico, falando para os poderosos. Não, ele veio humilde. Ele nasceu numa manjedoura, de uma família humilde, muito simples, e isso fez com que muitos o rejeitassem. Como até hoje, as pessoas o têm rejeitado, muitas pessoas. João estava preso, e João tinha ouvido falar dos feitos de Jesus, e aí ele fica, será que este é o Messias? Não será? Então ele manda alguns discípulos para perguntarem a Jesus: Senhor, és tu aquele que estamos esperando ou temos que esperar por outro? E Jesus então responde da seguinte maneira: vai lá, vocês devem dizer para João o que é que vocês estão vendo e ouvindo. E o que é que eles estavam vendo e ouvindo? E Jesus então mostra para eles. Os cegos veem. Olha só, as características do Messias é de alguém que veio para fazer coisas boas, para salvar os homens, para transformá-los, para mudar a sua história. Jesus veio para dar vista aos cegos. Isaías já havia dito isso lá no passado, que o Messias haveria de dar vista aos cegos. Ele diz: os coxos andam. E quantos coxos Jesus curou, Jesus fez andar paralíticos. Os leprosos são purificados, muitos leprosos foram purificados por Cristo. E até hoje, os leprosos estão sendo purificados. Não apenas os leprosos do corpo, mas da alma estão sendo purificados. Os surdos ouvem, tanto física quanto espiritualmente. Pessoas que não conseguiam ouvir a voz de Deus, hoje estão ouvindo. Jesus continua o mesmo. Os mortos são ressuscitados, tanto física quanto espiritualmente. Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Meus queridos, esta ressurreição espiritual acontece todos os dias, em todos os lugares. Aquele Messias que veio lá no passado continua o mesmo. Ele ressuscitou fisicamente pessoas, mas ele continua ressuscitando, ele está ressuscitando pessoas ainda hoje. É o nosso Messias. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Que palavras importantes, O Evangelho está sendo pregado todo dia, todo instante, em todos os países do mundo, por meio da internet, dos meios de comunicação em massa, rádio, TV, e a própria pregação, as igrejas, está o Evangelho sendo pregado. O Messias veio para pregar este Evangelho. O Evangelho significa a boa notícia, que Deus veio ao mundo para salvar pecadores por meio de Cristo Jesus. Portanto, Cristo Jesus é a melhor notícia para a humanidade.
E é isso que João precisava saber. João não precisava ter dúvidas mais, né? Assim como eu e você não precisamos ter nenhuma dúvida de que o Messias veio. Ele está fazendo o seu trabalho, a sua obra por meio do seu povo e brevemente ele virá. Deus te abençoe.